Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre composição química dos seres vivos, hoje vamos estudar proteínas. Mas o que são proteínas, né? Proteínas são moléculas grandes formadas por aminoácidos que se unem através de ligações peptídicas. A síntese da proteína, como funciona? Bom, o DNA ele contém o código genético. Portanto, ele serve de molde para a formação de uma molécula chamada de RNA mensageiro. Essa molécula contém uma mensagem e, ao se ligar aos ribossomos, essa mensagem será traduzida, ocorrendo então a síntese de proteínas, a união entre aminoácidos. Portanto, o RNA mensageiro, é a molécula que acaba orientando a síntese proteica, orientando essa união de aminoácidos. A união dos aminoácidos ela ocorre por uma reação do tipo desidratação. Então, vamos imaginar dois aminoácidos. Numa reação entre os dois, ocorre a perda de água, e aí eles se unem. As proteínas podem ser digeridas, e a digestão das proteínas é feita por uma reação de hidrólise enzimática, então envolvendo aí água e enzima. A água vai hidrolisar, vai quebrar, vai ionizar, e a enzima é específica para a digestão da proteína. Quais são os papéis biológicos desempenhados pelas proteínas? Primeiro, estruturais, como acontece com colágeno e queratina. Segundo, o de transporte, como acontece com a hemoglobina, que transporta principalmente o gás oxigênio no sangue humano, por exemplo. O de movimento, como acontece com contração e relaxamento da musculatura através das fibras de actina e miosina. A alimentar, que é aquela onde nós obtemos nutrientes, como é o caso da albumina. A defesa, que é executada por proteínas chamadas de anticorpos, que nos protegem da invasão de organismos estranhos ao nosso corpo. De coordenação, que aí é feita por hormônios, como o de crescimento e a insulina. E a catalítica, aquela executada pelas enzimas. As enzimas são proteínas, então são orgânicas, são catalisadores, aceleram então reações químicas em processos de metabolismo celular e, por exemplo, digestão também. Os aminoácidos e os peptídeos. Bom, primeiro a gente precisa lembrar o que é um polímero. Polímero são compostos formados por unidades monoméricas respectivas e encadeadas. As proteínas são polímeros. E quais são as unidades que formam essas moléculas, esses polímeros chamados de proteínas? Os aminoácidos. Temos conhecidamente aproximadamente 20 aminoácidos. E como que é um aminoácido? Ele tem um carbono central, ao qual estarão ligados um átomo de hidrogênio, um grupo carboxila, um grupo amina e um radical. Essa ilustração mostra para a gente como que é aí a fórmula geral de um aminoácido. Então, aqui nós temos o carbono central, aqui ligado a ele um átomo de hidrogênio, aqui o grupamento amina, aqui o grupamento carboxila e aqui embaixo o radical. Esse slide ele mostra os 20 tipos diferentes de aminoácidos, começando aqui com alanina, aí arginina, asparagina, terminando aqui embaixo com valina. Esses aminoácidos eles são divididos em dois tipos. Primeiro, os essenciais. Quem são esses aminoácidos? São aqueles que o organismo não é capaz de produzir. Eles devem ser obtidos pela dieta, pela nossa alimentação, então ingerindo carne, ovos, leites, cereais, leguminosas. E os aminoácidos naturais já são aqueles que, a partir de substâncias orgânicas, podem ser produzidos pelo nosso organismo.
Aqui nessa tabela a gente consegue ver quais são os aminoácidos naturais e quais são os aminoácidos essenciais. Tudo bem, moçada? Começando aqui nos naturais com glicina e terminando com prolina, e nos essenciais de fenilalanina, metionina. Peptídeos, né? A organização, assim com menor quantidade de aminoácidos em peptídeos, é a de dipeptídeo, com 2 peptídeos. Na sequência, temos tripeptídeos, com 3 moléculas de aminoácidos. Os oligopeptídeos, que são moléculas com um pequeno número de aminoácidos. E aí chegamos aos polipeptídeos, que são moléculas com um grande número de aminoácidos, algumas passando de 300 aminoácidos, né? Bem mais até. E a proteína se inclui nesse grupo de polipeptídeos. Então, quando um polipeptídeo ele assume uma função biológica, a gente passa a chamá-lo de proteína, perdão. E como que se forma aí um peptídeo, né? Como que é a reação, que a gente já viu ela rapidamente lá em cima? Assim, ó. Aqui nós temos o aminoácido número 1, que o carbono central, hidrogênio, o radical, o grupamento amino e o grupamento carboxila dele. O aminoácido número 2 está aqui, ó, carbono central, hidrogênio, radical, grupamento amino e grupamento carboxila. Vejam que no aminoácido número 1 está tendo ionização do OH do grupamento carboxila. E um íon de hidrogênio está ionizando no grupamento amina do aminoácido 2. Ora, H+ ou H- formam uma molécula de água, como está sendo mostrado aqui embaixo. Está vendo? Portanto, está ocorrendo uma reação do tipo desidratação. O que vai acontecer agora, então, com a perda desse grupamento OH no aminoácido 1 e do hidrogênio no aminoácido 2 aqui, ó? Vai ocorrer uma ligação entre o carbono do aminoácido 1, né, da carboxila do aminoácido 1, com o nitrogênio do grupamento amina do aminoácido 2. Essa é a ligação que a gente chama, então, de peptídica. Isso é que permite a formação, então, de peptídeos. Em relação à estrutura, a estrutura que simplesmente é determinada por uma ordem de aminoácidos ao longo de uma cadeia peptídica é chamada de estrutura primária, como essa daqui, ó. Ela é bem instável, né? Então a gente tem aqui os aminoácidos e eles estão, ó, ligados, tá vendo aqui, ó? Simbolizando então a ligação peptídica entre eles. Essa estrutura, ela começa a sofrer um enovelamento e forma então uma hélice, né, em forma de uma hélice. Essa é a estrutura secundária. Essa estrutura é determinada pela interação entre os radicais dos aminoácidos. Então, ela começa a diminuir a instabilidade da molécula de proteína. Avançando, o que acontece com a estrutura? Normalmente, ela enrola sobre si mesma. Então, tá vendo que ela está enrolada aqui, ó, aqui está a proteína e ela começa a se enrolar, ó, a estrutura, né? A sequência de aminoácidos, essa estrutura começa a se enrolar. Essa é a estrutura terciária, como acontece com a mioglobina, que é enovelada, e com a queratina, que é alongada. Chegamos então à estrutura quaternária. Ela é o resultado do agrupamento de cadeias peptídicas. Como exemplo, vamos ver a hemoglobina. É uma proteína globular de estrutura quaternária que contém 4 cadeias polipeptídicas, cadeias que nós chamamos de globina, e um grumo M que ligado a cada uma dessas cadeias de globina. Então, ó, aqui eu tenho uma cadeia de globina em roxo, aqui uma em verde, aqui em azul e aqui em vermelho. Ligado a ela, eu tenho um grupamento M em cada uma, formando então a estrutura quaternária e aqui então representada a molécula de hemoglobina. Mas o que a gente pode dizer sobre a forma e a função, né? Bom, a forma ela determina a função da proteína, né? Ela é determinada pela sequência de aminoácidos. Consequentemente, como eu acabei de dizer, então, a função é determinada pela sequência dos aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos é construída nos ribossomos, como já foi dito.
durante o processo de tradução do RNA mensageiro, né, durante um processo de tradução, que é a síntese proteica. O DNA serve de molde para a produção do RNA mensageiro. A sequência do RNA mensageiro vai determinar a sequência de aminoácidos na cadeia proteica. E aí sim a proteína consegue exercer a sua função. Mas já que a gente tem o DNA como molde e sabe que ele pode sofrer mutações, o que acontece então quando ocorre uma mutação? No caso da ocorrência, vai alterar a sequência de bases nitrogenadas do DNA. Está aí a mutação. E essa mutação, então, vai provocar mudanças na forma e na função da proteína. Mas isso acontece se houver mutação. Portanto, podem alterar a sequência, podem provocar mudanças. E o que pode acontecer com a forma de uma proteína? Será que ela é mantida estável, constante? Não, ela pode sofrer alterações. E a alteração na forma de uma proteína, sem modificar a sequência dos aminoácidos, é conhecida como desnaturação proteica. Quais são as causas? Variação de temperatura e de pH. Vamos ver aí como que funciona isso? No caso da temperatura. No organismo humano, por exemplo, a desnaturação é irreversível quando as proteínas são submetidas a temperaturas acima de 43 graus Celsius. Isso quer dizer que eu perco a molécula, se for acima de 43 graus Celsius. Abaixo disso, eu consigo até recuperar a forma dela, que a gente vai falar no final. Em temperaturas mais baixas, a desnaturação é menos intensa, sendo normalmente reversíveis. Então é mais fácil de eu recuperar a forma da proteína em temperaturas mais baixas, quando se afasta da temperatura ótima, né, mas em temperaturas mais baixas, do que em temperaturas mais altas. O pH é outro fator que pode provocar desnaturação proteica. Lembrando a todos, a escala é de 0 a 14, né, e à medida em que altera o pH no ambiente, vai ocorrer a perda da forma da proteína. Por exemplo, uma proteína que atua em um pH ácido próximo de 2, tá? Se eu aumentar o pH, se eu distanciar de 2 o pH para cima, aumentando ele, ou diminuindo, então alcalinizando ou acidificando, eu tenho a desnaturação acontecendo. E lembra que eu falei que há casos de reversibilidade na desnaturação proteica? Então, esse é o processo que a gente chama de renaturação, né? Que é, então, o quê? A gente voltar a proteína ou restaurar as proteínas à sua forma original. Tudo bem, moçada? Então, olha só. Agora, nós vamos para os exercícios, certo? Nós vamos para a resolução dos exercícios. E para isso eu vou fazer um outro vídeo para vocês, ok? Um abraço e até mais.